Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de setembro de 2022. Estamos no último dia do Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia e Educação, Filosofia da Educação, SOFI, que tem como tema Política e Filosofia na Escola, a urgência do pensamento. O evento é organizado pela Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação e Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a FEUSP. Iniciamos agora a mesa 17 da sessão de comunicações, que terá as seguintes apresentações. Iniciamos com a apresentação da Isabela Valino Teixeira Bessa, da Unesp, e Rodrigo Barbosa Lopes, da Unesp. O título da apresentação é A Poesia como Criação na Velhice, uma estética do entre. Em seguida, será a minha apresentação. Meu nome é Darcísio Natal Muraro, sou professor da UEL, também estarei coordenando esta mesa. Nesta ocasião, peço que alguém daí controle meu tempo. Minha apresentação será feita também com a professora Maria Aparecida Lima Piai, da UEMP. O título da apresentação é O Ensino de Filosofia por Meio da Narrativa, a Casa da Democracia. Na sequência, teremos a apresentação da Maria Aparecida Lima Piai Rosa, da UEMP. O título da comunicação é A Aula como Obra de Arte, um paralelo do conceito de experiência estética de John Dewey como fazer docente. E finalizando esta sessão de comunicação, teremos a Deise Cristiane de Luca, da UNOESC, e o Maurício João Farinon, também da UNOESC. O título da comunicação é A Arte e Experiência Estética, o corpo como processo ético-estético de si. Lembro rapidamente, cada apresentação terá no máximo 20 minutos. Informo que a mesa está sendo gravada. Por solicitação da Deise, não faremos a gravação da última sessão. Sem mais delongas, passo a palavra para Isabela Valino Teixeira de Bessa e Rodrigo Barbosa Lopes. Fiquem à vontade e boa apresentação. Boa tarde a todos e todas. O professor Rodrigo não vai poder participar, ele está no médico, então eu vou dar início, caso ele entre, aí a gente dá continuidade. Eu preparei um slide, mas antes eu vou me apresentar rapidinho, tá? Meu nome é Isabela, sou formada em arquitetura, é minha formação de base, mas eu dei início no mestrado na Unesp de Marília, finalizei lá com a temática da velhice, como que ela se entende dentro do espaço, esses seres. Após isso, eu iniciei o doutorado esse ano, em Prudente, com o professor Rodrigo como orientador, dando continuidade, mas entendendo a experiência estética como criação na velhice. Eu vou colocar o slide aqui. Nessa pesquisa, como ela ainda está bem no início, a gente está procurando investigar a memória como virtualização, a partir de um conceito do Etienne Sorriot, mas eu estou trazendo ele na perspectiva do Lapujade, do livro As Existências Mínimas. O que seria essa virtualização, esse conceito abordado pelo Etienne Sorriot? É aquilo que poderia ser, ou entre, ou aquilo que produz novas realidades, né? Então, isso produz uma construção de saberes mediante o imaginário, né? O que a gente busca investigar. E a gente se apoia na velhice pela essa potencialidade que ela carrega de dar o tempo, dessa lentidão do tempo, de apreciar as coisas dessa memória vasta, dessa experiência que ela já absorveu.
Durante os slides, vocês vão perceber que tem vários diagramas, fotos, narrativas. Esse é o método que a gente buscou para sintetizar a pesquisa. Nós estamos chamando de uma pesquisa cartográfica, um conceito abordado pelo Deleuze e Guattari, mas que vem lá do Deline, que é para melhor explicar, mas a nossa justificativa baseia-se mais em poesia, narrativa, desenho, fotos. É esse passado que traz à luz esse jogo da imaginação mesmo, como esses seres se criam e se recriam a partir de alguma experiência ou quando são tocados por suas singularidades, enfim. Esse aqui contém 2 diagramas que basicamente são retirados assim da leitura do livro do Etienne Sorriot, quer dizer, da minha leitura do livro do Sorriot, né? Então, é o tempo que coexiste com o presente, o passado, a existência, e que quando somos atravessados por alguma lembrança, como a gente não tem essa lembrança cristalizada, procuramos trazer ela criando uma lembrança outra, né, através de um salto. Que o Deleuze também vai falar um pouco na imagem tempo sobre isso, só que ele vai tratar melhor na questão do Bergson, né? Aqui eu estou trazendo a questão do Sorriot. E no diagrama 2, é esse passado presente coexistindo para criar uma coisa outra. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem perguntar, ou eu não consigo visualizar vocês por causa do slide, tá bom? A literatura permite essa possibilidade de invenção de mundos. Quando eu trago delírio e criação, é porque, eu vou falar mais para frente, eu pude ofertar uma oficina num lar de idosos. Então, esse delírio que eu estou trazendo é o delírio do crítica clínica, que é um delírio potente, um delírio criador. Assim, a gente parte da problemática, né? Em que medida conseguimos produzir uma experiência estética que comunique novas maneiras de existir na velhice? Ou seja, como existir na velhice com essa experiência de criação? Como que isso é possível? Para isso, se deu as oficinas, porque na hora que você está em contato com esses seres, vivenciando ali cotidianamente, você percebe como que a memória se torna uma arma de resistência deles, como ela se organiza mediante uma música, mediante um desenho, mediante uma conversa. Esse exercício estético com esses senhores e senhoras, a partir disso a gente produziu 3 coisas, na verdade, que é a narrativa, a representação visual, que se deu por meio de desenhos e fotos, e as experimentações, que são os diagramas que eu já mostrei para vocês. Eu vou mostrar para vocês um mapa que eu pude fazer durante a oficina. No mapa, eu acho que para você está aparecendo do lado esquerdo, são os caminhos que são percorridos, tanto por mim quanto pelos senhores e senhoras que habitam esse lar. A gente pode perceber que eles se entrecruzam a todo momento, conforme um rizoma mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali ofertando, eles saíam, iam lá fora, debaixo das árvores, ou eles iam para o quarto. Eles são corpos desviantes mesmo, eles não seguem um padrão, uma normativa a seguir, são corpos que, tipo, vibram a todo momento. Agora, nos próximos slides, eu trouxe dois ensaios que são, como ainda está no começo, eu não vou divulgar nome, então eu criei um personagem para cada habitante, eu trouxe 2, e tem um ensaio e uma foto que reproduz essa experiência. Essa é a senhora boneca. Se eu puder ler, vai ser rapidinho, tá, pessoal?
Boneca é uma moradora do lar cujo fascínio tive de conhecer. Desde o primeiro dia, ela e seus desenhos, rabiscos e histórias invadiram-me de maneira peculiar. Andava com sua bolsinha de moedas, seu caderno escolar e sua bonequinha chamada Maria, para todos os cantos. Assim que pisei, escutei: Tia, me dá um caderninho para desenhar? Antes mesmo de dar início à oficina que eu ansiosamente pretendia ofertar. Tive preparos, pensei, planejei e elaborei um plano de trabalho e desenho lúdico para os senhores e senhoras. Aliás, logo ia me esquecendo, era uma oficina no lar de idosos. As alternativas, quando me deparei com os corpos, eles vibravam, eram corpos desviantes e vibráteis no quais nenhum controle poderia evitar. Cartografar esses seres por meio de desenhos era quase ir na contramão da minha proposta inicial, de observar seus silêncios e entender suas memórias. Mas eles deliravam. O delírio que pretendo relatar é o devir. A todo momento eles escapavam por linha de fuga, cruzando pontos num rizoma inacabável. Claro, fui atravessada, e tudo que consegui nesse primeiro dia foi sentir. Sentir as falas, as vidas, as dores, a saudade, a alegria, a risada, as histórias e também as memórias que por uns estavam a ser inventadas e por outros era contada com eterno saudosismo. Mas voltando à Dona Boneca, ela desenhou inúmeros rabiscos no seu caderno escolar e também no caderninho que ofereci, assim como os lápis de cor, as canetas. Na minha ida, ela falou: Tia, da próxima vez me traz uma bolsinha? Assim eu fizera. Quando fui pela segunda vez, levei sua bolsinha e pude ter conversas com ela que me escaparam do controle. Quando ela se apresentou tendo 10 anos, e assim ela age, como uma criança presa num corpo que não é o dela, de uma senhora. Mas suas conversas, brincadeiras e desenhos, pensando simbolicamente, relatam a pureza e o desconhecido de uma criança. Ela desenhou uma casa para mim. Conversamos sobre quais os móveis colocaríamos, também falamos sobre galinhas, caminhões e a morte da sua mãe. Ela me mostrou uma imagem de Cristo num folheto que carregava para todo lugar. Enquanto conversávamos, ela acariciava a página como se estivesse tentando falar com a imagem no papel. De todas as experiências que já pude ter, essa me tirou todas as palavras possíveis. E eu, acostumada a escrever em detalhes, por hora não possuo vocabulário para esse momento. Dona Boneca é e foi para mim um dever criança. E é sobre ela que eu quero começar essa pesquisa de campo. Esse é um outro retrato de um outro habitante do lar, no qual eu chamei ele de Cantador. Cantador também é um morador do lar. Ele não costuma conversar, mas no primeiro dia pediu para eu desenhar uma índia para ele pintar. E pintou certinho, enquanto cantarolava músicas antigas. Toda vez que me aproximava, ele dizia: Você sabe essa aqui? E eu começava mais uma toada de cantoria. Professor, dá tempo ainda? Você tem 10 minutos ainda. Perfeito, dá tempo. Voltando aqui. Eu, muito alegre pela interação, comecei a cantar com ele. Algumas das canções que me lembravam. No meio da oficina, com vários palpites musicais, nós continuávamos cantando. E confesso, ele não errava uma letra. Assim aconteceu todas as vezes que eu fui. Percebi que suas memórias, então, não eram palavras, nem desenhos. Eram sim músicas. Músicas que talvez ele buscasse expressar seu passado, suas dores ou suas alegrias. Mesmo com pouquíssimos diálogos, pude aprender através dele que expressões não precisam ser as quais somos destinados a explicar, e que as memórias também são músicas. Ele é para mim o dever passarinho. Igual quando ele me pediu para desenhar a Índia, vou parafrasear uma expressão indígena que gosto muito. Nos Guarani, há a palavra nhé, que tem por sua tradução palavra alma, e garganta, ninho, que seria nhé Haiti, ou Haiti, como ninho de palavra alma. Então, seu cantador me ajudou a compor essa experiência com seu ninho de palavra alma. Seu cantar ressoou como uma afecção, como quando o sol queima a pele. A música fez eu e ele voltarmos ao passado em busca de respostas para o presente que ali estávamos vivendo. A palavra e a alma não se separam. A partir dessas experiências e dessas duas narrativas, a gente conseguiu perceber, eu e meu orientador, que usando a arte, a gente consegue dar língua aos afetos. E é o que o Sorriot também vai trabalhar quando ele traz a questão do modal e do transmodal, que seria conquistar uma existência mais real, como se a gente fosse advogado dos nossos próprios seres, das nossas próprias criações. E a todo momento a gente traz à luz esses seres imaginados
que nos fazem aprender coisas novas, né? E isso que ressalta a diferença na educação, que é uma educação sensorial, ocasional e criativa, que se dá por meio desses afetos, e que não tem como saber quando ou onde vai ser tocado. O corpo abriga as memórias que o tempo guardou. Ele apresenta a velhice ao mundo através de suas marcas. Revela o tempo vivido, a força, a fragilidade, o suporte. Afeta e é afetado. Traduzir esse silêncio que a velhice emana é projetar a resistência no tempo. É transitar no entre, na corda bamba das possibilidades. Aqui estão as referências e, por fim, tem um pequeno trechinho. A poesia pode ser a memória que sobrevive, assim como as narrações, assim como os mitos e também como a saudade que habita. Trabalhar com o limite, com o entre da vida, te faz pensar em pequenas coisas, como o silêncio, como o vento, como coisas que não conseguimos tocar, como o outro te afeta e te compõe. Eu fico aberta a perguntas, desculpa se eu fui muito rápido, fiquei com medo de não dar tempo e espero que vocês tenham gostado. Parabéns pela tua apresentação, foi muito clara, é uma temática muito importante, pertinente, sobretudo considerando a realidade hoje, né, do trabalho com a velhice. Na sequência, já está aqui na sala com a gente a minha colega, a professora Maria Aparecida Lima Piai, nós faremos a apresentação juntos. Já imediatamente vou expor aqui os slides, só um segundo. Estamos iniciando, então, a apresentação da nossa comunicação, que tem como título o ensino de filosofia por meio da narrativa, a Casa da Democracia. A comunicação será apresentada por mim, professor Darcísio Natal Muraro, docente da Universidade Estadual de Londrina, e pela professora Maria Aparecida Lima Piai, professora da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná e professora da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Quero contextualizar a nossa pesquisa, o nosso trabalho, a nossa comunicação. Ela é parte do projeto de pesquisa da UEL, que tem como título A Educação Filosófica e a Política, a Comunidade Democrática como Espaço Público na Escola. Apenas para explicar, nossa universidade tem uma sistemática de trabalhar com, existe um setor da universidade, que é o setor de pesquisa, e nós, docentes, apresentamos projetos de pesquisa neste setor. O projeto passa pela avaliação acadêmica, é aprovado e tem um período de duração de 3 anos. Estamos nos aproximando agora do último ano desse projeto de pesquisa. E também faz parte do grupo de pesquisa do CNPq, cujo título é A Educação Filosófica de Crianças, Adolescentes e Jovens. A temática de estudo do projeto e do grupo de pesquisa são ensino de filosofia, democracia e educação. Queria fazer mais um comentário, que é o seguinte: nosso grupo de pesquisa, nosso referencial teórico, consiste basicamente da leitura, do trabalho de pensadores que trabalham com a relação entre educação e democracia. Um dos autores importantes, né, que nós nos ocupamos de pesquisar é John Dewey, e o outro pensador importante é Matthew Lipman. Faremos, então, agora no início, uma breve apresentação dos conceitos centrais desses autores, dos quais decorre, então, a proposta que estamos trazendo aqui, que é a de criação de um material na forma de uma narrativa, portanto, de uma história, a ser trabalhada com estudantes da educação básica, do ensino fundamental, basicamente, ou especialmente ensino fundamental 2.
Eu faço aqui a apresentação do primeiro slide, depois, na sequência, daí a Maria Pia e eu vamos nos revezando na apresentação. A primeira ideia, então, que eu quero ressaltar, né, é a concepção do Dewey acerca de democracia como um modo de vida. Aqui nós não vamos nos ater assim, à leitura dos textos, vamos fazer pequenos comentários, tá? Mas aqui, no caso, é importante ressaltar que, para o Dewey, democracia é muito mais do que uma forma de governo. Ele entende democracia como a vida associada, como uma experiência conjunta e mutuamente comunicada. Democracia, portanto, implica o compartilhamento de interesses. E ele estabelece 2 critérios para a vida social democrática. Então, os 2 critérios, né, que ele considera essenciais na democracia, que tem a ver com o compartilhamento dos interesses. Então, um deles é a extensão em que os interesses de um grupo são compartidos por todos os seus componentes. Então, é o critério do interesse compartilhado internamente no grupo. E, no segundo momento, segundo critério, a plenitude e liberdade com que esse grupo colabora com outros grupos em relação aos interesses. Maria Piai? Então, o John Dewey é um dos nossos referenciais aí. Essa ideia de democracia ela é mais ampla, mais completa em suas possíveis aplicações, nos mais felizes casos. Então, a democracia é uma ideia não só política no sentido de os afazeres da política enquanto administração pública, mas enquanto atividade que todos os espaços da polis, da cidade, da sociedade, né, do âmbito aí das associações. Ela deve afetar todos os modos de associação humana, família, escola, indústria, religião, e mesmo no que tange a arranjos políticos. As instituições governamentais são apenas um mecanismo de fixar uma ideia, e mesmo que tange a arranjos políticos, as instituições governamentais são apenas um mecanismo de fixar numa ideia canais de operação efetiva. Então, a democracia produz, ela é uma aptidão que vai além de uma forma de governo, né, de uma organização mais ampla. Ela deve permear todos os espaços da sociedade. Próximo. Na continuidade, então, quero ressaltar que, para o Dewey, a democracia é um experimento humano em construção. Diz ele que é o único método através do qual o ser humano pode ter sucesso em levar adiante e, portanto, a democracia, né, experimento em que estamos todos engajados, queiramos ou não. E este é um grande experimento da humanidade. Democracia, portanto, está vinculada à noção de experiência e pensamento, ressaltando que, para o autor, experiência é aquilo que se constrói a partir de um contexto problemático, ou seja, dos conflitos sociais. Democracia é uma prática de tratar reflexivamente conflitos sociais. Daí a necessidade de pensamento reflexivo, como essa capacidade de problematizar a vida social, reconstruir conceitos para resolver esses problemas, elaborar hipóteses de ação, avaliando as consequências que elas têm para as pessoas, para a sociedade. Então, ela é praticamente um método, né? A proposta dele, né? Então, é a situação ali do humano que vai
que permite aí o sucesso. Ele vê a democracia como o caminho aí de levar adiante esse experimento no qual nós estamos todos engajados. Então, o Lippmann é um pensador também norte-americano, né? E ele também, assim como o Dewey, está pensando o contexto educacional ali né, no ambiente dele, na sociedade dele, no país dele, né? E ele tem uma proposta ali com as narrativas, com o ensino de filosofia já na infância. Então, para o Lippmann, a infância é uma dimensão legítima do comportamento humano e da experiência humana, e que não é menos habilitada ao tratamento filosófico que as outras dimensões para a qual já existe filosofia. Então, a infância é esse maravilhamento com o mundo, é aquela coisa socrática ali do maravilhar-se com o mundo. Ele retoma isso. Então, a infância é esse momento da curiosidade, da descoberta, né, do admirar-se com o mundo, do maravilhamento com o mundo, da novidade, da curiosidade, da criatividade com essas forças transformadoras. O tratamento filosófico da infância tem como base a descoberta de que as crianças podem fazer filosofia e que elas o fazem de maneira competente e com prazer. Então, a ideia do Lippmann é que essa espontaneidade das crianças, essa curiosidade, né, essa abertura delas para o mundo, esse maravilhar-se com o mundo. Então, para ele, isso é inerente à filosofia. E elas fazem isso de modo bem competente e de modo prazeroso. Tarcísio? Dando continuidade, então, da relação da infância e filosofia. Para lembrar, o Lippmann, né, é o pensador que, no campo da filosofia, tem como preocupação essa ideia de filosofia da infância. Para Lippmann, as crianças começam a pensar filosoficamente quando elas começam a perguntar por quê. Sabemos, né, que a infância tem este momento, né, do desabrochar da pergunta, né, da indagação. E a pergunta por quê, então, sinaliza o pensamento filosófico na infância. Normalmente, atribuem-se duas funções principais a essa pergunta. A primeira é descobrir uma explicação causal, daí teríamos a ciência, propriamente, né, para responder essa pergunta. E a segunda é determinar uma finalidade, portanto, aos seus porquês. A criança e a filosofia são, portanto, aliadas naturais, segundo diz Lippmann. A principal contribuição da criança ao processo educacional é seu caráter questionador, e a filosofia é caracteristicamente uma disciplina que levanta questões. Então, Lippmann vê uma associação benéfica e muito operativa, muito útil entre o impulso da criança de perguntar e a filosofia, por sua vez, que é uma disciplina que levanta questões. Então, a principal contribuição da criança ao processo educacional é seu caráter questionador. A filosofia é caracteristicamente uma disciplina que levanta questões. Então, alguns desses problemas aí, eles são específicos do seu estágio de crescimento, pelo qual essas crianças estão passando. Então, é normal a gente ver as crianças, né, elas perguntam muito. Quando começa a falar ali, a organizar um mínimo de palavras ali, um domínio mínimo do vocabulário, muitas crianças quase enlouquecem os adultos, né? Por quê? E elas perguntam, elas colocam o porquê, ou o que é isso, ou, né? E elas já dão a explicação e a resposta. Então, por exemplo, é muito comum você ver a criança perguntar assim, que é isso? Né? Que isso? Geralmente eles falam, né? Que isso? Aí ela já dá a resposta, é copo? É lápis? Elas já dão a resposta junto.
Então, é um exercício do pensar. E ela está perguntando ali, ela está... aquele descobrimento ali aquela coisa do individual e do social, né? Então, você já tem uma percepção daquilo, mas você quer o aval dos que estão próximos, né? Então, se ela está perguntando e ela já está dando a resposta, ela está querendo uma confirmação, né? Ela já está ali, a curiosidade dela é para além do nome. Ela está perguntando aquilo que ela consegue, mas a curiosidade dela já está para além do nome, né? Então, esses estágios aí de crescimento, de desenvolvimento, cada estágio, cada fase é o tipo de pergunta, e também tem os estímulos do meio, né? E aí tem perguntas que são específicas de coisa que nos incomoda, e tem problemas que são comuns a todos os seres humanos, né? Questões mais amplas. E aí a gente tem essa dimensão problemática da experiência que está relacionado aí ao perguntar. Se a gente está perguntando, é essa busca, essa curiosidade que a gente está querendo resposta. Tarcísio. Segundo Lippmann, portanto, as crianças fazem perguntas, o que é o tempo, o que é a realidade, o que é a matéria, e ele diz que isso é um tipo de pergunta metafísica. E assim, por exemplo, quando pergunta sobre o pensamento, sobre a linguagem, sobre uma palavra, ele está dizendo que elas fazem perguntas lógicas. Quando elas perguntam o que é o certo, o que é o justo, é uma pergunta ética. Ou quando elas perguntam sobre o poder e governo, eleições agora, voto, por exemplo, a democracia, é uma pergunta política. Quando nós perguntamos sobre beleza, perfeição, a arte, o gosto, é uma pergunta estética. É claro que a criança não sabe que é uma pergunta estética, ele está dizendo que a dimensão estética está presente na pergunta das crianças. Temos que agilizar, tá? Então, Lippmann está falando que as crianças perguntam porque elas buscam sentidos, e a filosofia é o campo que tem trabalhado esses conceitos e que pode servir, portanto, de um campo, na tradição filosófica, um campo fértil de conceitos para discutir com as crianças. E aí, vamos lá para o objetivo da Isso. Isso. Então, o objetivo da filosofia na infância, ajudar a aprender a pensar por si mesma, são as palavras do Lippmann, que é ele que propõe isso. Formar alternativas de agir, de criar e de falar, esclarecer os significados, descobrir as suposições e pressuposições, analisar conceitos, considerar a validade dos processos de raciocínio e investigar as explicações das ideias e das consequências que tem para a vida humana sustentar certas ideias em vez de outras. A literatura faz mais que oferecer outros mundos pelos quais podemos perambular. Ela nos sugere outros modos de vida e outras maneiras de pensar o mundo no qual vive, maneiras que podem estar em desacordo com o bom senso e os costumes vigentes. A literatura nos fornece os modelos de pensamento. Daí pensar o ensino de filosofia a partir das narrativas, a partir de um texto literário. Então, a literatura nos fornece os modelos de pensamento, sentimentos e ações, modelos que tememos serem sedutores para a mente da criança. Freud acertou no alvo ao chamar esta questão de conflito entre o princípio de realidade e o princípio de prazer. Então, a narrativa ficcional é uma possibilidade de dramatizar também a filosofia para a criança, uma possibilidade de fazer uma filosofia alternativa a partir da própria filosofia, e a narrativa ela tem esse caráter de diálogo, né, que é próprio do movimento
do filosofar ao longo da história da própria filosofia. É uma dialética entre os problemas, conceitos e argumentos. Então, vou apressar aqui. Na verdade, a gente queria dizer que Lippmann criou uma narrativa filosófica, que ele chama de novela filosófica. Queria dizer também que nós aproveitamos a noção de metáfora, baseado nas teses do Paul Ricoeur, no seu livro A Metáfora Viva, porque a metáfora é um recurso, né, de pensamento que trabalha com a dimensão da imagem, né, e a relação de semelhanças e diferenças. E queria dizer, então, que nós criamos uma metáfora para a democracia. E a metáfora que o campo, né, metafórico que escolhemos, mais propriamente, é a casa. Então, na construção da narrativa casa, passou a ser o ambiente metafórico para a democracia. E os personagens também mantêm relações com os campos de reflexão filosófica. Então, existe uma personagem que se chama Waifala, que tem a ver, obviamente, com o campo da comunicação, da linguagem, da internet. Temos um outro personagem que se chama Economário, economia e armário, tá? Tem a ver com a dimensão econômica e legal no campo da democracia. A vassourita, a vassoura, tá? É a dimensão ética. A lúmina é a luz, portanto, tem a ver com o campo da epistemologia. A cristalência é a cristaleira, tá? E a experiência, portanto, a dimensão estética. A meságora é a mesa e a articulação da ideia de ágora do grego. No campo da filosofia, articulamos com antropologia e educação. O chaverno é a chave e o governo, portanto, a dimensão política, né, de governos, né? E chão kratos, chão quer dizer o chão mesmo da casa, e kratos, né, a noção de poder da filosofia grega, tem aqui, portanto, a ver com o campo da ontologia. Para finalizar, então, o acontecimento que conduz à discussão é a realização de uma festa para a inauguração da Casa da Democracia. Este evento levanta uma série de polêmicas, dentre elas a discussão sobre a necessidade de se pensar em questões mais urgentes para a casa, como eleger um representante para organizar a festa. O problema da história retrata, portanto, o acontecimento em que Chão Kratos, o chão da casa, a estrutura, né, aqui tem a ver com o povo, se encontra em uma situação de penúria, suas rachaduras anunciam que a casa poderá ruir, colocando em risco a segurança e a integridade de todos. Há, portanto, esse jogo de contradições entre fazer a festa e Chão Kratos estar numa situação de pobreza, né, sem forças. E a ideia, então, que perder a casa guarda uma semelhança com perder a democracia, ou vice-versa, né? Perder a democracia é como perder a própria casa. Aqui as nossas referências. Acho que é isso, pessoal. Essa era a ideia. A gente queria compartilhar nossa experiência e acho que era isso, Darcísio. Desculpe-nos ter aí ultrapassado o tempo, tá? Espero que tenha sido suficiente para a compreensão. Já imediatamente, então, passo a palavra para a apresentação da professora Maria Aparecida Lima Piai Rosa, que continua, então, com a comunicação dela. É um prazer também estar com vocês. A minha apresentação, ela vai falar do conceito de experiência indui, mas traçando um paralelo já com o fazer docente. Então, eu parto de um ponto aqui da construção do meu texto, que vocês já têm essa noção do conceito de experiência do Ian, tá? De experiência estética do Ian. Então, eu vou trazer bem brevemente, né, essa definição e vou tentar aqui
traçar um paralelo com uma aula, com o fazer docente. Então, numa experiência, sofremos algo e causamos sofrimento em algo, ou alguém. É a interação entre o eu e o ambiente. Toda a experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive. Essa interação entre a criatura viva e o seu meio constitui um total vivenciado e o encerramento que a conclui. É a instituição de uma harmonia sentida. O padrão comum da experiência não é a simples alternância, mas impactar algo e ser impactado por algo. Numa relação ativo-passivo. A ação e a sua consequência deve estar unida na percepção, e é essa relação que confere seu significado. Imaginamos um estudante do ensino fundamental. Na aula de artes está sendo trabalhado o conteúdo cinema. A professora ou o professor está apresentando enquadramento e plano cinematográfico. O contato com esse conteúdo terá mais chance de se tornar uma experiência para o aluno se as fotografias usadas para explicar forem de cenas de filme que os estudantes já assistiram ou já tiveram algum contato. O aluno está passivo, recebendo e sofrendo as ações do meio, mas à medida em que faz uma associação retrospectiva e prospectiva entre aquilo que fazemos e as coisas, e aquilo que, em consequência, essas coisas nos fazem gozar ou sofrer, a experiência se constitui. Nós experimentamos o mundo para saber como ele é, e esse é o único jeito de saber como o mundo é. Dessa forma, o objetivo da educação é a descoberta das relações entre as coisas. E é um equívoco, segundo Dewey, considerar que os estudantes alcançam conhecimento na condição de meros espectadores passivos. A consciência ou intelectualidade não está separada dos órgãos dos sentidos. O estudante, ou a criatura viva, não está separado do estudante ou da criatura viva. A linguagem só existe quando é ouvida. Ela se constitui na relação entre o emissor e o receptor. Falamos para ser ouvidos. Da mesma forma que o receptor é dispensável para o falante emissor público, na arte, o público é importante para o artista. As diversas linguagens artísticas têm seus meios de comunicação e cada meio ou veículo de comunicação tem algo que não poderia ser comunicado tão bem de outra forma. Cada linguagem artística transmite o que lhe é peculiar, como uma palavra que não tem correspondente em outro idioma. O aluno experimenta o mundo nas condições objetivas preparadas pelo professor na sala de aula. E numa determinada aula, no nosso exemplo, uma aula de arte, o que esse aluno sofre em consequência torna-se instrução, isto é, a descoberta das relações entre as coisas. Percebemos a importância do princípio de continuidade do Iano e o equilíbrio para evitar uma experiência parcial e distorcida, com um significado escasso ou falso. Dessa forma, é prudente que a escola se preocupe com a qualidade e não somente com a quantidade de conteúdo. A criança está no processo de amadurecimento, então sua experiência escolar pode ser intensa, mas, segundo Dewey, devido à sua imaturidade, ou seja, por falta de uma base de experiências anteriores, as relações entre o estar sujeito a algo e o fazer são mal apreendidas, e as experiências não têm grande profundidade nem largueza. Ou seja, quanto mais maturidade, mais conexão conseguimos fazer, né? E o limite
da experiência está nas causas que interferem na percepção das relações entre o estar sujeito a fazer. Então, quanto mais experiência nós temos, mais nós compreendemos as coisas, interpretamos o mundo, mais nós compreendemos o que está sendo posto. No mundo contemporâneo, as pessoas, de modo geral, inconscientemente, buscam cada vez mais fazer o máximo de coisas num prazo mais curto possível. E isso causa um excesso de receptividade, pois se valoriza o passar por isso ou aquilo, independente da percepção de qualquer significado. Como exemplo disso, podemos perceber a preocupação dos pais e professores com o cumprimento da apostila, do material didático, e não com a qualidade do trabalho em sala de aula ou com a aprendizagem da criança. Outro exemplo é a visita aos museus. Essas acabam virando muito mais um status social do que um vislumbramento com a arte lá exposta, pois não há um vivenciamento consciente do papel necessário da inteligência técnica e da inteligência intelectual. O esforço de Dewey está em mostrar que o estético não é algo que se intromete na experiência de fora para dentro, mas que é o desenvolvimento estabelecido e intensificado de traços que pertencem a toda experiência normalmente completa. Essa seria a base segura para Dewey de uma teoria estética. Nesse sentido, o artístico e o estético estão intrínsecos, pois não poderia haver uma separação entre o artístico como ato de produção e o estético como ato de percepção e prazer. A relação entre o fazer, que é o ativo, e o estar sujeito a algo, que é o elemento passivo, é que permite para Dewey compreender a relação entre a arte como produção, por um lado, e a percepção e a apreciação como prazer, por outro lado, mantém-se entre si. Assim, a distinção entre o estético e o artístico pode ser entendida como a separação, já que a própria perfeição na execução não pode ser medida ou definida em termos de execução. Implica aqueles que percebem e desfrutam do produto executado, como no caso do cozinheiro que prepara a comida para o consumo e é também consumidor, aquele que dá a medida de valor. A técnica e o mero fazer não são suficientes para atribuir um valor estético. Um desenho sem técnica pode ter um valor artístico, ou um desenho como Guernica, por exemplo, de Pablo Picasso, né, que e nos exemplos de Dewey, ele fala das pinturas de Cézanne. A mera perfeição na execução isolada é só técnica, não é arte. Em outras obras, né, como o Guernica, as Mademoiselle d'Avignon, né, que encerram ou transparece pouca habilidade técnica, ela tem um grande valor artístico. Né? Por quê? Porque a arte não é só técnica. De acordo com Dewey, para que a habilidade seja artística, no sentido final, ela precisa ser amorosa, precisa importar-se profundamente com o tema sobre o qual a habilidade é exercida. A estética é uma condição da obra de arte, e para ser verdadeiramente arte, segundo Dewey, a obra tem que ser moldada para uma percepção receptiva, prazerosa, e não um processo mecânico. A experiência estética não se reduz ao processo de criar ou à experiência de criar. O fazer e a criação são artísticos quando o resultado percebido é de tal maneira que suas qualidades, tal como é percebida, controla a questão da produção. Eu vou fazer um salto aqui.
Ah, a obra de arte só é completa na medida em que funciona na experiência de outro e não naquele que a criou. Se na arte a tríade se consolida como produto artístico, né, que é o produto externo, e o elo entre o artista e o público, no processo educativo formal, essa tríade se consolida com o conteúdo, fazendo elo entre o professor e o aluno. A aprendizagem é o elo estético, é a consumação da experiência. O conteúdo é o elemento externo. O elemento artístico estético não está na obra de arte. Não, o conteúdo, o elemento artístico não está na obra de arte no seu elemento estético, mas no que ela provocou no artista ao concebê-la e no que ela ainda provocará, né, no artista e no público receptor ao apreciar essa obra de arte. A obra de arte, ela é o canal, ela não é em si o estético ou a emoção. O estético está na criatura viva, que, dotada de percepção e emoção, toma a obra de arte como um significado. Significado esse que vem de um processo contínuo de sucessivas experiências consumidas. O conteúdo escolar é só conteúdo. O diferencial é o que o professor faz com ele. Como o professor burila esse conteúdo e prepara para as condições objetivas da aula, para que o estudante o perceba. A experiência desse aluno com esse conteúdo, assim como a experiência do professor, é que definirá se é uma experiência singular ou não. Dessa forma, percebemos que o elemento estético não está unicamente na obra de arte, mas, assim como propôs Dewey, permeia todas as instâncias da vida, permeia as ações cotidianas. Mesmo quando o professor trabalha na solidão, se atualizando quanto ao tema da aula, preparando a sua aula, ele imagina qual seria a melhor abordagem, colocando-se no lugar do seu público e se colocando na condição do estudante que receberão esses conteúdos. A aula, assim como qualquer linguagem, seja artística ou não, envolve o que é dito e como é dito. E a autenticidade do professor se manifesta na escolha. Outro detalhe, essa escolha leva em consideração todo o aparato cultural de uma gama de experiências, quer seja educativa ou deseducativa, dentro de um contexto social do professor. E assim como o material que compõe a obra de arte faz parte do mundo. E mesmo que esse professor ministre a mesma aula em outras turmas, ou em 4, 5 ou mais turmas, cada aula pode vir a se tornar uma experiência individualizada para cada estudante, em cada sala. Assim como para o professor. Por quê? Porque o professor recria cada aula, recria cada momento, refaz, aperfeiçoa, aprecia, traz novas emoções, revive o conteúdo e suas exposições e vivencia a receptividade dos seus diferentes públicos que estão distribuídos em cada sala. O professor, ele experiencia esteticamente a sua aula como uma obra de arte, como uma apresentação de dança, de teatro, de música. Ele experiencia a interação do seu público com um elemento externo, que ele criou a partir do que já estava dado, a partir de uma nova combinação dos elementos que já estavam no mundo. O professor envolve seu público e a universalidade da sua ação, aquilo que faz o professor ser professor, está no elemento que Dewey coloca como o garantidor da universalidade da arte, sua capacidade de inspirar continuamente novas realizações pessoais na experiência. E eu encerro aqui. Obrigada pela atenção. Parabéns, Maria Aparecida Piai Rosa, pela sua comunicação. Passo agora, então, para o momento de finalização
das apresentações. Então, estamos encerrando a mesa 17 de comunicações do 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Agradeço a participação da Isabela Valino Teixeira Bessa, da Maria Aparecida Lima Piai, que participou de 2 apresentações, e a Deise Cristiane de Luca. Agradeço a todas, a todos,